Deus conhece a tua história. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 56, nos traz uma narrativa interessante. Depois da luta entre Davi e o gigante Golias, a Bíblia diz que o rei Saul se interessa em saber de quem se tratava esse tal Davi. Abner leva Davi à presença do rei e o rei pergunta para Davi: quem é você? É interessante afirmar que as pessoas não querem saber da biografia, da história de gente fracassada, de pessoas que desistiram, que pararam no meio do caminho. A biografia, a história que interessa é a história de vencedor, de guerreiro, daquele que foi desafiado e venceu o desafio, sobrepujou as suas dificuldades e obteve vitória. Diante disso, é importante afirmar que a nossa história é feita de acontecimentos, de situações, de desafios. São agruras que nos cercam ao longo da nossa existência e que tudo isso se torna a nossa história. A nossa história fala sobre as nossas origens, a nossa raiz, da onde viemos, para onde estamos indo. O grande apóstolo Paulo fala sobre a sua trajetória enquanto apóstolo, enquanto discípulo de Cristo. Ele disse: trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Diante desse contexto, eu quero lembrar para você 3 observações. Primeiro, Deus pode mudar a sorte da sua história. Isso mesmo, Deus pode mudar a sorte da sua história. Deus fez isso com Jó, o homem mais rico do Oriente. Jó, de uma hora para outra, vai perder todos os seus filhos, todos os seus bens. Como se não bastasse, uma enfermidade tomou conta de todo o seu corpo, da planta do pé ao alto da cabeça. E a única coisa que lhe restou, que lhe sobrou, foi um caco de telha e uma mulher dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A Bíblia diz que no capítulo de número 42, Deus vai mudar toda a história de Jó. E Jó recebe tudo em dobro. É por isso que eu estou dizendo que Deus pode mudar por completo a sorte da sua história. A segunda observação é que a sua história pode servir de inspiração para outras pessoas. Daí a razão pela qual você não pode parar, não pode desanimar, não pode fraquejar no caminho, porque muitas pessoas irão se inspirar na tua história. Em terceiro lugar, eu quero profetizar dizendo que Deus vai honrar a tua história. Quem não se lembra do menino José, que foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, subsequentemente foi vendido como escravo, depois foi acusado pela mulher de Potifar, lançado em uma prisão. No entanto, Deus honrou a história de José. A Bíblia diz que depois de tudo isso, José sobe os degraus do palácio e se torna o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Se tornou o grande governador do Egito. Deus conhece todos os caminhos trilhados por você. Deus sabe de toda a sua história, sabe das perseguições, das dificuldades que você enfrentou ao longo do seu caminho. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O mesmo Deus que exaltou, que honrou o pequeno José, vai honrar você também. Tudo está sob o controle de Deus. E não existe nada que os olhos de Deus não consigam enxergar. Deus sabe de toda a sua trajetória. É por isso que Ele vai honrar a sua história.